Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, depois de muito tempo, Lula foi para um evento que não era controlado. E o resultado, não podia ser diferente, foi vaiado. Obviamente, a Globo abafou e, obviamente, a parte da imprensa que noticiou daquele jeito. Mas isso não é nem de perto o assunto mais importante que a gente tem que comentar hoje. Finalmente chegou o dia de nós abordarmos a questão crucial que envolve a eleição venezuelana, que eu acho que a imprensa já deveria ter abordado desde o dia 29, tá vendo? Dia 30, 1º, 2, 3, 4, e gente, eu tinha observado e dessa vez eu falei, eu vou esperar pra ver. Porque isso daqui determina o que vai acontecer na Venezuela. Eu quero ver se a imprensa vai dar a devida atenção e a devida profundidade para as pessoas no Brasil entenderem o que está se passando realmente, porque a imprensa internacional até soltou algumas notas. E aí eu dei um tempo, vi que teve um grande descaso, vi depois, e até poupou muito do meu trabalho, que apareceu uma pessoa na rede social mais à esquerda que comentou sobre o assunto. Aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, documentos, provas, evidências, eu tô usando essas palavras de propósito, mostrar para vocês também um pouco da repercussão na esquerda, e aí a gente depois, analisar o que é o consórcio, o que é a mídia no Brasil. É conluio? É desconhecimento? É ignorância? O que é que tá acontecendo? Eu acho que essa situação fala muito. Aí depois eu quero falar um pouco mais do Lula com o Boric. Andou, inclusive, tomando puxão de orelha do Boric e a turma da Globo criticando o Lula. O João Pinheiro até fez aí uma provocação que eu acho que ela tem um peso muito interessante no debate público e circulou bastante. E aí depois a gente vai falar do Brasil de Lula e o Brasil de Bolsonaro, que é o Brasil de direita e o Brasil de esquerda. Tem algumas coisas que aconteceram ontem, desde as Olimpíadas até passando por questões financeiras, orçamento, indicações, campeões nacionais, que eu espero ter tempo de comentar sobre tudo, e eu acho que, vindo da esquerda, notícia boa não deve ser. Mas vamos começar e por partes. Essa questão das vaias do Lula já é um grande capítulo à parte, e só isso daqui acho que já fala muito sobre o consórcio. Veja como são as coisas, Você tem os diferentes níveis no Brasil. Você vai ter a esquerda pra valer, que essa, é capaz de distorcer a realidade e falar que o Lula foi aplaudido, foi ovacionado, que nunca ninguém da história recebeu tantas homenagens quanto o Luiz Inácio Lula da Silva, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É, o Deus ungido na terra, o demiurgo brasileiro. Aí você vai ter a Globo, que diante de coisas como essa abafa o assunto totalmente, A Globo nega a verdade aos brasileiros, parece que é o papel da Globo no Brasil hoje. Aí depois você vai ter aquele consórcio tipo Folha, Estadão, Veja, que comenta daquele jeito, Morde e assopra, tipo isso daqui, ó. Lula é recebido com vaias e aplausos em Santiago. Em visita oficial, o presidente chegou ao Palácio de La Moneda para assinar acordos e discutir Venezuela. Aí a Mariana Holanda fala assim, ó, o Lula foi recebido nesta segunda com vaias e aplausos. Aí, olha esse parágrafo. Ao ser anunciado, no início da cerimônia oficial de oferenda de flores, típica para um chefe de Estado, pessoas nos arredores do palácio vaiaram e aplaudiram Lula, segundo relatos. Bom, o papel do jornalista não é colocar o relato. Quem comenta sobre isso até foi a jornalista Lígia Maria, que escreve na Folha de São Paulo, e eu já notei que no Brasil ninguém lê o jornal, acho que eu sou a única pessoa que lê os jornais. A Lígia Maria fala o seguinte, é aula básica de jornalismo. Se tem uma pessoa falando que está chovendo, e a outra pessoa está falando que não está chovendo, o papel do jornalista não é falar, existem relatos que está chovendo e que não está chovendo. Não, não é o papel do jornalista fazer isso. O papel do jornalista é sair para lá de fora, olhar para o céu e ver, está chovendo ou não. É apresentar a verdade dos fatos para as pessoas. Segundo relatos, o Metrópolis foi um pouquinho além. O Metrópolis deixa que você julgue pelos seus próprios olhos. O Metrópolis disponibilizou o vídeo. E quando você assiste o vídeo, eu acho que dá para ver claramente que o som das vaias, ele é absurdamente maior do que qualquer suposto aplauso, apoio, homenagem, chame do que quiser. Mas ainda assim, o Metrópolis relata assim, ó. Lula ouve vaias
e manifestações de apoio durante visita. O presidente foi vaiado, mas também ouviu manifestações a seu favor ao cumprir a agenda na manhã desta segunda-feira no Chile. Isso é o consórcio. Aí você tem um jornal, também seria grande mídia, mas isso daqui é jornalismo. Isso daqui é jornalismo. Lula é vaiado em cerimônia no Chile. Assista. Aí você tá, mas por que isso é jornalismo? Porque falou que o Lula foi vaiado e desconsiderou os aplausos? Não. No primeiro parágrafo, tá ali, ó. Lula foi alvo de aplausos e vaias. Ah, é jornalismo então porque deu destaque para as vaias e não para os aplausos? Não. Não. Foi alvo de aplausos e vaias durante a cerimônia no Chile, na manhã desta segunda, ao ser anunciado pelo locutor, pessoas que assistiam à cerimônia nas imediações reagiram à passagem do petistas com mais vaias que aplausos. Isso é o jornalismo, isso é colocar a cara para fora, é analisar a realidade dos fatos, porque é uma coisa concreta, é factual, você consegue, pela sua audição e pelos seus olhos, né, perceber o mundo ao seu redor, então você percebe o mundo ao seu redor, você não... Segundo relato, não é segundo relatos, é segundo a verdade. E a verdade dos fatos aponta que o Lula foi vaiado. Vaiado. Teve uns gatos pingados lá no fundo. Talvez, se você se esforçar muito, ficar em silêncio, né, total e se concentrar em sua audição, você vê, talvez, alguém batendo uma palma. Talvez, alguém falando, talvez, muito talvez. Isso é o consórcio. Isso é o consórcio. Isso daqui é o consórcio. E é que é uma coisa boa pra você mostrar aquela pessoa que você conhece, que já não gosta muito do Lula, mas ainda tem um pouco de fé na imprensa. Você mostra a Folha, você mostra o Metrópolis, você mostra a matéria do Poder 360 e depois você mostra o vídeo e fala, agora julgue com os seus próprios olhos. Aí você depois questiona a pessoa, quantos outros assuntos não acontecem diariamente e a imprensa não te enrola, não te engana, te fala um monte de coisa? Será que as coisas que eu te digo e tu acha que eu sou maluco, será que é maluquice? Ou será que eu falo pra você coisas baseadas em fatos que realmente aconteceram? Mas vamos lá. Délis Ortiz já não é mais uma exclusividade, né? Ela que foi agredida quando Maduro veio ao Brasil. Aqui não foi agressão, foi um empurro do amor. Um empurro com muito amor, mas empurrou com muito amor. Segurança puxa jornalista que tentava fazer pergunta a Lula no Chile. Um segurança de Lula puxou um jornalista que tentou se aproximar do presidente para fazer perguntas. A coluna pediu uma manifestação do GSI. Não teve retorno até o momento. Procurada. A Secretaria de Imprensa frisou que não houve agressão e disse que o segurança precisou agir dessa maneira porque a jornalista não estava credenciada. Tá entendendo? É o Guilherme Amado, diz na lei. Portanto, não havia certeza de que se tratava de uma jornalista, nem havia previsão de jornalistas abordarem Lula naquele momento. Eu nem coloquei, mas a nota do Guilherme Amado até fala que a jornalista estava com o microfone, com aquela lapelazinha, né? Aquele negócio lá que fica o portal de imprensa. E segundo o Capelli, né? O Guilherme Amado e o Samuel Pancher, são das maiores emissoras do Chile. Mas não era hora de fazer as perguntas, né? O Lula tinha que responder nada. Esse é o tratamento do amor. Esse é o tratamento... Não foi agressão, foi só um puxão. Um puxão com muito amor. Saia de perto do Lula. Saia daqui. Você não tem credencial, né? E quem que se credencia, né? Só a turma do consórcio. Por isso que a verdade nunca chega na população. Sempre tem um segurança do Lula para impedir. Em carta, 30 ex-presidentes pressionam Lula a defender a democracia na Venezuela. Ex-chefes de Estado querem que petista reafirme seu inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade após eleição contestada. Aí a Veja diz que 30 ex-chefes de Estado da América Latina e Espanha pedindo que Lula pressione mais a Venezuela em defesa da democracia. Não vai acontecer. Na nota, os ex-presidentes afirmaram que o verdadeiro vencedor é o Edmundo Gonzalez, candidato opositor ao Maduro, e você vê que é algo que o Lula, até o presente momento, não fez. Os Estados Unidos fez. A Europa não decretou que ele é vencedor, né? Tá meio assim, não quer reconhecer a oposição. Tudo bem. Além disso,
Escreveram que são porta-vozes da maioria dos venezuelanos e destacam o número de prisões, torturas, desaparecimentos, óbitos que já aconteceram desde o início dos protestos contra a reeleição do Maduro. Aspas. Eles estão protestando em defesa de seu voto, estão resistindo pacificamente, guiados por Maria Corina Machado e por quem, como demonstram os relatórios eleitorais que são de conhecimento público e foram coletados pelas testemunhas na sessão eleitoral, foi eleito presidente Edmundo González Urrutia. A Venezuela tem o direito de fazer uma transição para a democracia, conclui a carta. E o grupo que fez essa carta, IDAI, acho que é o nome do grupo, é uma coisa assim. Enfim, ele foi assinado, esse documento, por 37 ex-líderes mundiais da América Latina, e inclusive a IDEA é o nome. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também é integrante do IDEA, mas não assinou a carta. E aqui já tem um pequeno spoiler do que a gente vai comentar. Gente, se te perguntassem por que a oposição venceu, aí você ia falar, não, eles mostraram lá, né, que eles venceram. Tá, mas mostrou como? Não, eles mostraram lá umas atas que eles conseguiram. Mas como assim? Você percebe que não tem nenhuma boa vontade da imprensa de tentar explicar as críticas, né, e os pontos, a tese da oposição do porquê ela venceu? Você percebe que durante a era Bolsonaro, diversos assuntos, inclusive proibidos de serem ditos, você pode ser preso por causa disso. Você vê que na época ele também não recebia a devida atenção da imprensa e que muitas vezes a própria imprensa distorcia o que estava sendo proposto. Era distorção mesmo. O Bolsonaro estava defendendo uma coisa e a imprensa falou, não, vai levar para casa, vai fazer isso. Você lembra da história de levar para casa? Não era só a imprensa, muitos políticos. Esse assunto proibido de se falar, você pode ser preso no Brasil. Você deve lembrar na época. E você vê que, chegando aqui é outro país, e também não tem nenhum tipo de preocupação em explicar para a população por que o Maduro é um ditador, por que o Maduro perdeu, por que é um absurdo a posição do Brasil. É sempre aquela atuação para tentar conter os danos e manter Lula intocável, principalmente pelas mãos da Globo. E falando dela, a paciência está até acabando. Pelo menos eu quero acreditar. Eu vou até deixar que o próprio Jorge Camarote fale em alto e bom som. Vocês podem julgar por vocês mesmos. Agora, a verdadeira posição do Lula, é importante a gente colocar aqui, não é essa fala assim no script do Itamaraty, num discurso lido, todo até meio constrangido, né? E mesmo assim é uma fala muito tímida. A fala do Lula é aquela fala da semana passada, que ele falou de forma solta, que estava tudo normal lá, que não tinha nada de grave. E o que a gente está vendo na Venezuela, para concluir, Helder, e que é a grande preocupação, é uma ditadura em ação. É uma ditadura perseguindo opositores, é uma ditadura prendendo opositores, é uma ditadura que a gente está vendo que está acontecendo, que está usando da força para intimidar a população. Então, diante disso, não tem como justificar o silêncio do Brasil, especialmente do presidente Lula, que é o que conclama ali esses líderes mundiais, que já governaram países e tudo, lideranças importantes. Não tem como a gente justificar que no Brasil temos uma democracia e temos uma posição silenciosa em relação ao massacre que a gente está vendo, que essa perseguição à oposição lá é algo extremamente grave. Não tem como ficar justificando isso ou silenciando em relação a isso. Ainda bem que no Brasil não tem perseguição à oposição, né? Graças a Deus que o Brasil é um país democrático. Aí veja. Aqui a gente vai começar já a falar sobre isso. Isso daqui é uma postagem do Metrópolis do dia 29. Dia após a eleição. Era 8h30 da noite. O Metrópolis divulga ali o vídeo da Maria Corina ao lado do Edmundo González. E aí o Metrópolis já noticiava que a oposição diz que tinha como provar que venceu. Tem como provar que venceu. Mas provar como?
Segundo Maria Corina, 73,2% das atas eleitorais equivalentes aos boletins de urna no Brasil foram coletados e digitalizados. Ainda segundo a líder oposicionista, a vantagem de Edmundo Gonzalez é tão grande que Nicolás Maduro não seria eleito mesmo que tivesse 100% dos votos nas atas restantes. Ela falou isso. Mas e aí, isso aqui é o máximo que a imprensa noticiou. É o máximo que a imprensa noticiou. Só que aí fica aquela, né, meio que o dito todo diz, eles disseram lá que tem uma certa ata, mas e aí? E aí? Mas e aí? É de verdade, não é, etc, tudo mais. E eu fiquei vendo isso na época, eles já disponibilizaram um site, eu acessei o site para ver como era, dei uma olhada, eu falei, rapaz, isso daqui não é qualquer coisa, eu vou esperar. Eu tinha mais pura convicção que ia ter aí 15 minutos de Jornal Nacional com William Bonner, com aquela cara dele, né? Falando o que estava acontecendo, o que foi mostrado, porque é um absurdo o que o Maduro estava fazendo, mas para minha surpresa o William Bonner não falou nada. Aí eu falei, minha nossa, eu esperei os dias, fiquei olhando assim algumas notas, Cell Nota Internacional, Washington Post, AP, falei, pô, vai ter uma matéria no Brasil, tá vindo, e nada. E passa 1, 2, 3, 4, 5, já passou mais de uma semana, eu falei, mas peraí, se a empresa vai falar sobre isso, vai ter que falar em algum momento. E aí, 2 dias atrás, deixa eu ver. 2 dias atrás eu já tinha visto uma postagem, eu falei, oh, meu Deus, que postagem sensacional, o cara fez uma thread explicando o assunto, eu falei, vou deixar aqui um comentário, vou esperar algumas reações, vou dar mais um tempo, o post ainda tem engajamento, pegar aqueles melhores comentários da turma da esquerda, pra gente ver como são as coisas, pra gente ver a democracia brasileira, né, e os grandes democratas, que a democracia não existe sem os democratas, né? A democracia é o seu povo, e a democracia é só quando é de esquerda. E aí, um rapaz de esquerda, o Thiago Susequind, líder do movimento Acredito, uma espécie de Renova BR também de esquerda, mas uma esquerda liberal progressista. Ele fez uma thread, uma semana das eleições na Venezuela. Quero conversar com você, de esquerda, que ainda duvida da oposição. E eu também quero conversar com você, direita, que não duvida, mas eu quero te dar argumentos. Eu quero te dar fatos concretos, para você poder dialogar com as pessoas e mostrar quem é o Lula. Neste fio, eu gostaria de mostrar o motivo pelo qual o mundo foi convencido da fraude. A imprensa brasileira não. A Globo está em dúvida. Reclama do Lula, porque a Venezuela está ruim, mas ainda está em dúvidas. Acha que o Lula, né, ainda pode alcançar, né, um resultado sem lacração. Na mesa de negociação com o Maduro, a Eliane Cantanhede mesmo reclamou dos países que lacraram contra o Maduro. Mas enfim. Segundo o Thiago, por que todo mundo acredita na oposição? Porque o mundo acredita na oposição. Porque as alegações estão bem fundamentadas. Por favor, leia com a mente aberta. Bom, se a esquerda tivesse mente aberta, a esquerda não era esquerda, era de direita. A esquerda não pensa. E aí ele já começa. Como vocês podem ver aqui, um documento oficial, e isso está disponível no site que os opositores do Maduro publicaram. Maria Corina colocou isso daqui. Naquele site tem isso daqui. É as tais atas. Vocês devem estar vendo toda a discussão em torno das atas. O que são elas? São como boletins de urna, mostrando a quantidade de voto para cada candidato. Na eleição para presidente da Venezuela, no último domingo, houve 30.026 mesas e cada uma dessas mesas gerou uma ata e elas são assim. Ali bonitinho, venezuelano, assinaturas, QR Code, o negócio todo bonitinho. Com várias camadas de segurança e de verificação para você ter certeza que não são fraudadas. É muito difícil adulterar uma ata, pois ela conta com dispositivo de segurança. Destacam-se o código hash, uma função criptográfica que gera um número único e irrepetível de 32 dígitos no topo. É esse número aqui. Só tem um. Outro número de assinatura digital no fim. É esse daqui. E as assinaturas das testemunhas. Que são essas aqui. Pois bem, as atas são enviadas eletronicamente ao CNE, o Conselho Nacional Eleitoral,
Mas uma cópia é impressa e entregue aos representantes partidários. Esses fiscais têm o direito legal de levar o boletim de urna consigo. A oposição, então, quis reunir o máximo possível de atos. Então, teve eleição, terminou lá, fechou a votação, você imprime a... Tipo no Brasil, imprime, coloca lá na porta e o povo foi lá, pá, bateu a foto. Pá, bateu a foto, pá, bateu a foto. E aí, a oposição se organizou e falou, batam a foto de tudo e vamos centralizar. E todo mundo começou a mandar. Todo mundo começou a mandar. E ter as atas. Do total das 30.026 mesas, os opositores conseguiram coletar 24.532 atas no total, ou 81,7% de todo o país. Tá faltando 19% das atas que eles não encontraram. O Maduro não deu. Com esses dados, com 81,7% das atas, ou 24.532, a oposição chegou em números. E que números que apontam que o Edmundo Gonzalez obteve 7.156.000 votos, 462, contra 3.241.461 votos de Maduro e 261.205 votos dos outros candidatos. E é com base nisso daqui que a oposição falou, vencemos. É com base nessas atas que tem dispositivos de segurança, números 1, código de hash, QR Code, assinaturas, que eles coletaram, quantidade falou, vencemos. E que mesmo que nos últimos 18,3%, vamos ser bem precisos, que são as datas restantes, né, as quase 5.474, né? 74 atas restantes. Se o Maduro tivesse 100% dos votos, ele não conseguiria bater o Edmundo Gonzalez. São mais de 3 milhões de distância, né? Quase 4 milhões de votos. Mais de 3,8 milhões de votos a mais o Edmundo Gonzalez já teve. E por que acreditar na oposição? Todas as atas foram publicadas no site, onde qualquer um, em todos os cantos do planeta Terra, podem acessar. Ele deixa o link, que foi o link que a oposição deixou disponível desde o dia 29. Imagine se William Bonner, com aquela cara dele de pastel, né? Deve ser por isso que não tá com a Fátima, fosse explicasse os pormenores para a população, com aquela mesma boa vontade que eles explicam porque o Brasil é super seguro, explicar porque a Venezuela não é tão segura assim, ou na verdade até segura, né? E o Maduro, que é insegurança, explica pro povo e após isso mostra, aí aqui, ó, e esse é o Lula que não reconhece o ocorrido e que tá passando pano pro Maduro. Eu acho que isso teria um peso diferente no debate público. A grande imprensa ainda pauta a população. Tem muita gente que ainda se informa pela TV. E talvez seja exatamente por isso que a Globo mente, que a Globo desinforma, que a Globo segue abafando a verdadeira informação e não dá profundidade nenhuma. Tô até perguntando, né? Quando é que vai aparecer algum escândalo de Bolsonaro? Tá na hora, né, gente? Vamos correr aí, pessoal. Vamos trabalhar, né? Porque se não tiver Bolsonaro pra fazer uma cortina de fumaça, o Lula tá passando perrengue. Mas enfim, dá pra ver os resultados de cada paróquia e cada mesa, tudo organizado e público. As alegações têm base. E a publicidade permitiu revisões independentes. Tá lá o site, tá lá as atas. Se você não acredita nos números da turma lá da Venezuela, cara, baixa as atas, faça você mesmo a sua contagem, a ponte, cheque lá os QR Code, tudo bonitinho. E foi isso que a AP fez. Mídia internacional, que inclusive pauta aí, né? Várias matérias da Globo são replicadas da AP, a AFP e da Reuters. As três grandes irmãs. Uma foi da AP. Eles revisaram quase 24 mil mesas, 79% do total, usando o QR Code das atas. Gonzalez recebeu pelo menos 6.890.000 votos, quase 500 mil a mais do que o CNE disse que o Maduro ganhou. O número que o Maduro aparentemente teve, mesmo após a revisão, que está um pouco abaixo de 7 milhões, o Edmundo Gonzalez ainda tem 500 mil a mais do que o Maduro teve. Como é que o Maduro venceu? Você tá entendendo por que algumas pessoas falaram que o Maduro perdeu? Com base no quê? Não é porque, temos suspeitas, é porque o Maduro é meio suspeito, é porque o Maduro não tá mostrando as suas atas. Não, cara, é por causa disso aqui.
É por causa disso daqui. Lembrando que é difícil adulterar as atas, a código hash, assinatura digital, testemunhas que poderiam ser contatadas para confirmar suas assinaturas ou seus números. O partido de Maduro também tem cópia das atas, mas ninguém provou nada contra o que foi postado pela oposição. Isso joga dúvida sobre as desculpas do CNE para não apresentar os números desagregados. A turma do Maduro teve aquele apagão quando votou. Maduro teve 50% dos votos. La garantia sou eu. Confia em mim. Como Maduro disse, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Aqui, o TSE disponibiliza acesso aos boletins de urna no mesmo dia. O CNE segue sem apresentá-los, nem o resultado mesa por mesa que viria em poucas horas como ocorria tradicionalmente. É só uma das novidades desse pleito, como o tempo de 6 horas entre o fechamento das urnas e o anúncio dos resultados. E aí, olha o final. Se você estava com dúvida, você fica, mas será que esse Thiago não é um bolsonarista? O mais importante de internalizar é que não tem nada de tática bolsonarista ou trumpista aqui. Existe uma tática, né? Mas não é a tática bolsonarista. Desta vez, a alegação de fraude está muito bem fundamentada. Aí você fica assim, nossa, e aí? E a esquerda, hein? Vai fazer o que agora? Vamos dar uma olhada. Mas antes, só mostrar uma coisa pra vocês. Eu já tinha visto isso, né? Deixei o tempo passar. Aí falei, e aí, Tiagão? Tá curtindo a repercussão do teu post? Da mesma forma que você pediu pro esquerdeiro ler com mente aberta, você devia ter a mente aberta para ver o que é o esquerdeiro. Talvez você começou a entender porque tem tanta gente que se diz direita. Aí eu recebo aquele comentário ali, ó. Tá tentando aprender a ser inteligente e trabalhar com evidências, né? Bom pra você, paim. Mas, pra tentar fazer isso na política, você não vai conseguir, não? Todo mundo sabe o quanto você é rapariga de político? E aí eu respondo, né? Cara, você consegue entender que o seu tweet provou o meu tweet? Eu sou o único jornalista do Brasil que trabalha com análises em cima de documentos oficiais, vídeos das falas completas e artigos da grande mídia. Obrigado, esquerdeiro. Não que os jornalistas não façam seu trabalho com o que eles leram, com fatos, mas assim, tudo que eu falo, eu mostro. É a minha regra. Se eu falei, eu tô te mostrando. Eu falo, eu te mostro. Eu falo, eu te mostro. E você acompanha junto comigo. A gente vai juntando os fatos, as matérias, documentos. Mas isso é a esquerda. Só que isso aqui é pouco. Isso daqui não tá de boa. Tá de boa. Vamos lá. Max Abramo. Rapaz, obrigado por tanta informação. Eu estava quase desistindo de te seguir pela sua ingenuidade soberba. Esse post, que eu nem li, me convenceu que eu não vou perder nada mesmo. Isso é esquerda. O cara fez uma thread com documentos oficiais, todo explicadinha. O esquerdeiro lulista nem leu. E já que ele não leu, já que ele é ignorante, ele tem a resposta da vida. Ele tem a pedra filosofal ao lado dele. Aí o Thiago diz, né, que eu nem li. Bom que deixou de seguir. Aqui tá de boa. Esse daqui ainda é o esquerdeiro inteligente. É o eleitor do Lula que ainda pensa. Olha esse. Eu realmente fico preocupado. Se um governo de extrema direita governar na Venezuela, país vizinho ao nosso, prefiro uma ditadura do proletariado do que uma democracia de extrema direita. Olha o nome do perfil. Bolsonaro na cadeia. O nome dele acho que é Renato Avino. Porque se você ler aqui de trás pra frente, né? Renato Avino. Né? Bolsonaro na cadeia. Isso é esquerda. Eu prefiro uma ditadura pros outros do que uma democracia de extrema direita. Mônica Galvão Duque. Acho melhor, sem querer parecer arrogante, assistir o que o observador Martônio Montalverne contou em sua entrevista a o maior portal de notícias da galáxia, o Brasil 247. Na entrevista que ele concedeu para a Denise Assis. Rapaz, vai lá, não custa nada. Detalhe, ele estava lá.
O que é que ela tá falando em síntese? Tiaguinho, acredite no que o Brasil 247 está lhe falando. Não acredite nos seus olhos. Quem você acha que você é, Tiago, para acreditar nos seus olhos, pegar um documento oficial, analisar as urnas, juntar as urnas que tem código hash, QR Code, assinatura, tudo mais, camadas de proteção, você junta, faz, né? Agrega os valores, vê. Não! Confia no Brasil 247. Seja um gado, Gadolândia. É a Gadolândia do PT. Leio tudo com a mente aberta e o raciocínio lógico. Isso aqui também. Aí deixa aquela nota do GGN. GGN é a High Society do petismo. Venezuela. Uma tentativa de golpe com qualquer outro nome. Por Maria Paz Vitor. Tentativa da extrema-direita internacional e da CIA de derrubar o governo da Venezuela com a campanha massiva de desinformação e difamação. É isso aí mesmo. É a CIA por trás de tudo. Aí o Zé Carlos, que é um cara de direita, comenta assim, ó. O artigo fala de Bush, Trump, extrema-direita, mas não apresenta argumentos lógicos nem provas como o Tiago. Maduro disse recentemente, citando a Bíblia, bem-aventurados os que veem e creem. Os que não veem e creem. Você é um bem-aventurado. Esse daqui achei um dos melhores. Meu amigo, Maduro venceu e pronto. Alimentar essa dúvida só prejudica o povo venezuelano. Alimentar essa dúvida! Você tá entendendo como são as coisas? Você tá entendendo a importância e o papel? Por que a imprensa brasileira é cúmplice? Se o Maduro um dia for julgado em algum tribunal internacional por direitos humanos, a imprensa brasileira tem que estar junta, porque é cúmplice. Até porque, a gente comentou, eu acho que no dia depois da eleição, com matérias da época, de 2005, que está na Biblioteca Nacional, que já era denunciado naquela época como Lula teve um papel fundamental para o chavismo chegar ao poder na Venezuela. Então, assim, a imprensa brasileira, ela ajudou a manter. Ela ajudou a chegar e ajudou a manter. Se um dia Maduro for para um tribunal penal internacional de qualquer coisa, a imprensa brasileira tem que estar no mesmo lugar como cúmplice. Formação de quadrilha. Toda a imprensa brasileira. O consórcio, o famoso consórcio. Não dá. É isso daqui, ó. E isso aqui é graças à desinformação do consórcio. Montaram um batalhão de esquerdeiros. Aí, o mesmo discurso que desde 2020 já era emplacado no Brasil, inclusive foi uma das pautas apresentadas pelo Felipe Neto quando ele foi no Roda Viva em 2020. WhatsApp, o grande vilão da sociedade. Maduro concorda com Felipe Neto, com Lula, com a turma da regulação das redes. Maduro anuncia que rompeu relações com o WhatsApp. Agora vai. Maduro anunciou que vai remover o aplicativo do seu celular e conclamou apoiadores a fazer o mesmo. Agora vai, Maduro. Vai que é tua. Brabo, brabo. É isso aí. Se a oposição tem documentos, o Maduro tem a PGR. E tá ali, ó. O PGR de Maduro abre investigação contra Gonzalez e Corina por vários crimes contra a democracia relativa. Se virar moda, corremos o risco de viver esse tipo de arbítrio por aqui. Mas graças a Deus, Brasil, democracia forte, pujante, acachapante, o maior Estado democrático, direito pós-iluminista que já nasceu no mundo moderno. É a nova Roma, é o Brasil. Graças a meu bom senhor que não existe nenhum arbítrio por aqui. Aí você tem que aturar o Lula ontem e falar que o Brasil saiu do apagão diplomático que se submeteu de 2018 a 2022, não tinha relações com ninguém, tratava de ofender os outros aliados e ficou totalmente isolado. Informações que, ainda que fossem verdadeiras, significam o quê? Nada. Nada. Ainda que fosse verdade, significa o quê? Nada. Nada. Que relação que o Lula tem? O Lula é o vassalo do Biden. É só isso. Rapaz, eu li um artigo ontem. Eu não trouxe porque assim, ele parte de algumas mentiras. Mas é um texto crítico ao Lula. Só que tem coisa que eu vejo e falo, cara, os caras não aceitam que o Maduro perdeu. E aí o texto terminava falando que
o Lula aderiu de vez ao processo de vassalização. Aí o família me mandou, eu mandei pra ele, falei, rapaz, vou cobrar royalties, quero meus copyrights. Antes de ser moda, eu já falava que o Lula é vassalo do Biden, viu? Aí agora até a turma da esquerda, vassalização. Deu os créditos, né? Quando não era moda, eu já tava lá falando. Aí ontem teve esse comentário aqui também. E esse comentário eu acho que ele tem um peso diferente. Eu não acho que isso aqui é aleatório, mas eu realmente não acho que isso daqui é aleatório. Em primeiro lugar, a Globo é um veículo extremista. A Globo é o veículo mais antidemocrático do Brasil. Não sei se o mais golpista, porque o legado de Júlio de Mesquita Filho é um negócio assim sem igual, né? Então o Estadão, por mais que ele não esteja mais aqui, tá na história. É um negócio assim que é forte. Vem desde do golpe do Império. Então é um negócio realmente gigantesco. Mas depois do Estadão é a Globo. Mas sem sombra de dúvidas. O veículo patrocinou a chegada do Lula. Não tô falando com... Não é com dinheiro. Patrocinar é o seguinte, né? Botou todo o seu time em campo para eleger o Lula em 2022. Colocou todo o seu time em campo para destruir Bolsonaro. Todo o seu time em campo para passar pano pro governo. E um portal, né, um veículo de imprensa que todos os jornalistas eram lulistas. Assim, lulistas cegos. E, como se fosse pouco, Miriam Leitão, Otávio Guedes, Andréa Sadi, Helene Cantanhede, eles ainda trouxeram a musa do PT, a Daniela Lima. Assim, o cara, quem é a maior petista da imprensa? Daniela, traz. Aí a Globo, esse ano, já depois, em alguns momentos que o Lula cometeu gafes, porque o Lula não erra, o Lula não é extremista, o Lula ele não erra, é gafe, deslize. Esse ano, depois de deslize, depois de problemas, e depois que começa a nascer no seio liberal a tese de que para o Brasil encontrar a democracia é preciso que exista dois lados, mas o lado que não existe, que pode existir, que, assim, um lado já pode existir, que é o lado da esquerda, e do lado da direita não é qualquer direita, é uma direita sensata, é uma direita democrática. E eles falam que precisa, pelo bem, para acalmar, que tem que ser uma direita que seja palatável ao bolsonarismo. E os pais da tese, Joel e principalmente o Pedro Doria, eles vêm com a ideia que é necessário que parte dos jornalistas usem o seu espaço para dar destaque a essas lideranças. Fazendo como? Chama para entrevista, cita o que o cara fez, começa a colocar o nome do cara rodar no debate público. E por isso que eu falo para vocês, desconfie de quem é direita, tá aparecendo na Globo, sem ser elogiado, mas também sem ser criticado, mas falar, olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Um negócio mais factual, objetivo, que isso não é aleatório e não vai ser só na Globo que você vai ver isso. Principalmente Globo, Estadão e Veja. Por que a Veja? Por causa do mercado financeiro. E por quê? Só vou falar isso. Preste atenção. Globo, Veja e Estadão. Esses três portais. A Folha nem tanto. Globo, Veja e Estadão. Até 2026 vocês vão ver. Homens e mulheres de direita que aparecem sem ser criticados. Mas aparecem lá, democrata, fez isso, fez aquilo outro, né? Algumas notas, posicionamentos políticos. Veja e desconfie. Aí o Joel Pinheiro foi o cara que foi além da direita sensata, é o cara que falou do bolsonarismo moderado. Ele já falou com todas as letras. E aí foi aquela loucura, foi atacado pela esquerda e tudo mais. Artigos sobre o bolsonarismo moderado do Joel. E depois disso, é que ele é contratado pela Globo. Depois disso que ele é contratado pela Globo. Aí o Joel chega na Globo com um discurso que não vai na mesma direção de todo mundo lá. Não vai na linha da Daniela Lima, Miriam Leitão, Helene Cantanhede, Otávio Guedes e tudo mais. Vem fazendo um contraponto, mais à direita, né, liberal. E ontem ele fala assim, ó. Ele comenta sobre a postura do Brasil na eleição venezuelana. Se o PT celebra uma eleição farsesca como essa, o que impede o PT de fazer a mesma coisa por aqui? Essa é a pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros. Quem é que garante que o PT não vai roubar a eleição? Não acho que isso aqui é aleatório. E até porque viralizou esse vídeo, viu? Esse vídeo rodou. Só esse tweet que eu peguei da página oficial da Globo News, que quase ninguém compartilha, tem 306 mil visualizações. E assim, essa agenda tá andando. Tá andando.
Eu acho que são os pequenos recados que a turma tá passando pro Lula. Onde a gente vai chegar? Não sei. Até 2026 ainda tem muito chão. Eu nem acho que saberemos de muita coisa depois das eleições municipais. Acho que algumas coisas vão ficar um pouco mais claras, mas para você realmente ter uma noção de Brasil, para mim só abril de 2025. Aí você tem uma noção bem melhor, que vai ter passado a eleição da Câmara e do Senado. A areia vai assentar na água, aí você vai dar para ver assim o que está à frente de você de forma um pouco mais clara e para qual lado alguns partidos e políticos vão começar a marchar. O Boric passou um pito básico no Lula, falando que tem que ser construída uma esquerda democrática que respeite direitos humanos em qualquer caso e em qualquer lugar. E o Lula ficou lá, fica nervoso, ele fica meio assim, né, com a mão. Fica meio nervoso, ele fica coçando nas mãos, aí tá lá. Não dá nada no fim do dia, né? Aquele falatório, aquela lacração, ai, eles adoram falar de democracia, mas na hora de colocar em prática, balela. E, pra gente fechar esse bloco, aquela coisa simbólica, né? Chama eterna da democracia é apagada por falta de gás em Monumento de Brasília. A chama da democracia brasileira se apagou. A pira do Panteão da Pátria, monumento construído em 86, deveria manter o fogo aceso de forma ininterrupta como símbolo da liberdade e da democracia brasileira. Oh, simbólico, viu? Simbólico. Simbólico, viu, Lula? Simbólico. Muito simbólico. Mas beleza. É isso. Vamos continuar voltando aos pequenos passos pro Brasil. Antes de falar de Brasil, veja isso daqui. Triatletas são hospitalizados após nadarem no Rio Sena. Bélgica desiste da prova. Campeão olímpico italiano dorme no gramado para fugir do calor dos quartos na Vila Olímpia. Somado a isso, teve problema da dieta, das camas. Faltou infraestrutura. Você já imaginou se fosse no Brasil? A França não consegue cuidar do seu próprio país, que é da ordem no Brasil, e o Lula as acata. O primeiro ouro olímpico do Brasil, em Paris, é de uma mulher gorda e negra. Segundo a Folha de São Paulo. Aí o perfil da Tontoco fala assim, ó, enquanto isso na redação da Folha, judô feminino ganhou ouro. Mas qual a cor da atleta? Negra. Maravilha. Só que é militar. Terceiro sargento do exército. Its. Será que ela não dá diversidade? Não tem uma parceira? Não. Então é melhor nem citar. Capaz de até ser crente. Pera, achei a solução. É o que se tornou, né, a Olimpíada. Antigamente ia ser só assim, ó, pô, o Brasil venceu, né, e contar o histórico da pessoa, suas dificuldades, a sua batalha para conseguir a medalha de ouro, né, todo o seu esforço. Não pela cor de pele e o tamanho dela. Aí, mesma folha. Ex de Rebeca silencia após ouro da ginasta em Paris. Aí o Pedro Burgos, que é professor de comunicação, né, para vários jornalistas, acho que a inteligência artificial nunca seria capaz de sugerir essa pauta. Então, o trabalho dos jornalistas está a salvo. Né? Matéria canalha como essa, realmente, né, graças a Deus temos a turma do consórcio. Aí temos essa postagem aqui do Felipe Neto. Não é de agora. Não é de agora. O Felipe Neto fez isso daqui, essa busca por informações, acho que na Olimpíada passada, ou foi no Pan-Americano. Mas enfim. A Rebeca não é bolsonarista, porque ela ganhou ouro, viu? Isso foi dito por ela publicamente em 2022, para espalhar fake news. Quando eu perguntei a ela no privado se ela apoiava Bolsonaro, a resposta foi, claro que não. Parem de querer cooptá-la politicamente, ela é orgulho do país inteiro. Ela curtiu um post de Bolsonaro sem querer. Aí o Ítalo comenta assim, ó, imagina você ganhar ouro, vai na DM e no meio de um monte de mensagem de parabéns tem o Felipe Neto perguntando se você votou no Bolsonaro. Tá, isso não foi agora. Mas qual a necessidade do Felipe Neto lá saber se ela votou em Bolsonaro? Não é para saber se pode votar, né? Se pode apoiá-la? Para saber se ela pode ser vista como uma atleta do Brasil porque ela não votou em Bolsonaro? Perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil tomou uma checada. Por que tomou uma checada? Por causa da lacração. Colocaram letras da Rebeca, a imagem de uma favela, de um morro. E tá ali, ó. Apesar de ter uma infância de grande superação, Rebeca Andrade cresceu na Vila Fátima, em Guarulhos, São Paulo,
não em uma favela como o post induz. Qual a necessidade de mentir? Qual a necessidade? Receita Federal. Medalhas olímpicas são isentas de impostos. E o Brasil 247 isento de vergonha na cara. Você pega essa matéria para ler. A Receita garante que entrar no país com medalha olímpica é um processo rápido e fácil, sem burocracia, tá? Por que o Brasil 247 postou isso daqui? Porque diversas pessoas estavam comentando que os atletas vão ter que pagar imposto de renda, porque quando você ganha ouro, prata ou bronze, você ganha um dinheirinho. Você ganha um dinheirinho porque você ganha a medalha. Aí no final da matéria, tá lá, ó. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil, quem ganha ouro na modalidade individual recebe 350 mil, prata 210 mil e bronze 140 mil. Na modalidade em grupo, o ouro vale 700 mil, a prata 420 e o bronze 280. Esses prêmios são tributados. Aí que vai a falsa informação. Não é disso, informação do amor. A medalha não é isenta de imposto. O que tá todo mundo comentando sobre isso, né? Que os atletas vão pagar impostos. Mas não é por causa da medalha. É do prêmio que ele recebeu. E tá lá o Haddad. Não deixa nada passar. Dá-lhe, Haddad. Vai que é tua. E aí, falando em dinheiro. Para isso a gente falar. Depois desse post, tem um tweet de Bolsonaro. E a gente vai falar de dinheiro mesmo. É uma coisa muito importante. Não que não seja importante comentar isso aqui, que é essa agenda cultural. Mas veja como são as coisas. Essa daqui foi uma notícia que circulou demais. Diversos portais de imprensa postaram sobre isso, pessoas postaram sobre isso. Foi o maior chororô na internet, porque o governo Lula pagou R$ 83.600 em passagens para a Janja e as Olimpíadas de Paris. Eu ia ficar muito feliz se a repercussão nas redes sociais da medida provisória que acabou por ajudar a âmbar dos irmãos Batista da JBS tivesse tido a mesma repercussão. A da âmbar que foi bilhões, né? Eu cheguei a me atrapalhar, eu pensei em bilhão, falei bilhão. Que foi de bilhões. A repercussão, teve uma repercussãozinha, mas essa daqui, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. E aí eu fico naquela, né? Pô, quando é que o brasileiro vai começar a dar, sabe, a mesma importância para as agendas que são muito mais importantes e muito mais graves? 83 mil. Arredonda para 85 mil. O outro a gente tá falando de 30 bilhões. Gente, cadê o senso de proporção? Não é possível que as pessoas perderam. Ou talvez a imprensa realmente já sabe que o povo perdeu e faz isso de propósito. Noticia que é para o povo ficar preocupado enquanto os bilhões vão passando. Mas antes de falar de dinheiro para valer bilhões, a gente vai falar de bilhões, veja como são as coisas. Jair Messias Bolsonaro fez uma postagem que eu achei muito interessante. E me agrada muito esse tipo de postagem, porque mostra que o tempo passa. E o Jair, que podia estar de boa em casa, de barriga para cima, segue se atualizando sobre o que passa no mundo e mostra que tem conhecimento de algumas agendas, que não é um cara que é monossilábico, só tem um único discurso, uma única luta. Bolsonaro fala o seguinte: os prejuízos à participação dos atletas ao se realizar uma Olimpíada ESG. Elevação dos custos de participação para as delegações, porque por causa do calor, tem delegação que, cara, não dá para ficar aqui, alugou hotel. E quem não tem esse dinheiro? E mesmo quem tem, né? Aumenta o custo para poder participar. Isso é injusto com as delegações incapazes de arcar com esses mesmos custos. Assim como as nações mais pobres foram prejudicadas nesta Olimpíada, na realidade da economia, o mesmo se aplica a pequenos e médios negócios, favorecendo os grandes monopólios. Bolsonaro pega a Olimpíada para tentar trazer para o dia a dia do ser humano comum e falar, cara, essas medidas aqui ambientais, isso aqui é emissão de carbono, não vou botar ar-condicionado, isso aqui você prejudica, isso daqui no nosso dia a dia é o que atrapalha as empresas e aumenta o custo operacional das coisas. Corte de insumos mais que essenciais aos atletas. A proteína é a coisa mais básica para os músculos. Novamente, prejuízo às nações mais pobres. Teve reclamações diversas dos cardápios disponíveis lá no refeitório. Isso em nome também da redução das emissões de carbono.
Disparidade de ferramentas nas competições pela inserção criminosa, né, de homens em competições, que deve ser só de mulheres, mas enfim, né. Ofensas à fé de bilhões de cristãos a título de oferecer uma noção pervertida de diversidade. Este é o resultado de transpor para a prática os devaneios delirantes de uma elite globalista tirânica e absolutamente avessa à natureza da realidade objetiva. No fim, mais um passo dado para o controle absoluto do Estado, com as regras impostas em sua maioria diante das nações ocidentais, então com o povo mais enfraquecido ainda. Isso vem acontecendo ao longo dos anos e se intensificando sem que muitos percebam. Aí você vê. Quais as preocupações da esquerda com a Olimpíada? Lacrar sobre onde a Rebeca nasceu, lacrar em cima do ex-namorado, saber se ela é bolsonarista, né? Passar pano pro pagamento de imposto, pro Haddad ficar uma cara de bonzinho. Essa é uma preocupação. A preocupação da direita. Cara, e aí os impactos? Tudo que tá acontecendo, a agenda política que a gente tá vendo ser colocado na prática contra os atletas e que vão colocar contra o ser humano comum, o cidadão, assim, no dia a dia. Não dá pra fazer essa comparação. Aí, olha isso daqui. Tem horas que eu não quero, assim, tem horas que eu me sigo, assim, eu não quero ser arrogante e achar que porque eu falei de algo, saiu na imprensa. Mas direto tem umas coisas que eu vejo que eu falo e horas depois sai na imprensa. Tem uns, sabe, assim, duas matérias em sequência, eu vejo assim, algum veículo da imprensa fala sobre o mesmo assunto. Eu falei, nossa, que coincidência, né? Mas tudo bem. Essa daqui foi uma das que eu achei, nossa, que coincidência. Tem um assunto que eu venho comentando com vocês nos últimos dias, que envolve dinheiro, que é o orçamento. Eu terminei o vídeo ontem falando com vocês do orçamento. Gente, pessoal, olha aí, temos que nos aprofundar sobre esse tema. Vai ter agora, esse ano, discussão sobre isso. E aí, pessoal, é um assunto que é importante, vai deixar o governo Lula determinar para onde vai o Brasil, nenhum tipo de questionamento. Será que a divisão do dinheiro está certa? Será que não está dando dinheiro demais para onde não devia? Será que não está faltando dinheiro para questão essencial? Não sei. E para isso é necessário, principalmente que a classe política se debruce sobre o orçamento nacional. Aí vem o Estadão e faz um editorial sobre isso. Rapaz, mas como veio a calhar? Com o orçamento cada vez mais... O título é O Orçamento de um País Sem Futuro. Com o orçamento cada vez mais comprimido por despesas obrigatórias e a política arrecadatória da atual gestão em evidente sinal de esgotamento, as emendas parlamentares caminham para superar os recursos reservados aos investimentos. É difícil alcançar o tão esperado crescimento sustentável do país quando falta clareza de prioridades na aplicação do dinheiro público, diluído em ações de baixo impacto e eficiência e poucos resultados em termos econômicos e sociais. Os investimentos federais em projetos estruturais previstos no orçamento recuam há anos, ao mesmo tempo que as emendas parlamentares avançam. Decisões políticas do governo lulopetista parecem ainda ignorar a realidade orçamentária ao subestimar despesas como benefícios sociais amarrados ao salário mínimo que sobe acima da inflação. Aí o Estadão falando, né? Corta no pobre. Tem-se o estrangulamento progressivo do orçamento com redução de controle sobre os recursos e o consequente risco de paralisia. Para que a meta fiscal esse ano seja alcançada, tem que, no mínimo, aí, né, cortar uns 28,8 bilhões para ficar dentro do limite, que o limite dá tá uma gordurinha, se não me engano, são 25 ou 30 bi. Então vai ficar com um prejuízo de 60, não é? Não, prejuízo de 60, 55. Um prejuízo de 55, mas vamos arredondar, né? É tudo bem. Então, esse corte você tem que tirar dos ministérios. Quem que mais sofre? Saúde. Quem é que usa saúde? É o rico que vai no Einstein? Que vai no Sírio-Libanês? Lula vai no Sírio, né? Lula é porreta. É? Ou é o pobre que vai no SUS? Vai cortar do rico ou vai cortar do pobre? Cidades, transportes, educação são as pastas mais afetadas, o que expõe o drama e o impacto da tesourada. Mas nem mesmo a escassez de dinheiro público, ao que tudo indica, será capaz de impedir
que a execução de emendas parlamentares atinja um novo recorde. O povo não tem, mas para os parlamentares, ainda mais que ano de eleição, né, gente? Essas verbas chegarão a 47,9 bilhões em 2024, apesar do congelamento de 1,1 bilhão das emendas de comissão, que não são impositivas, de 153 milhões das emendas de bancada, em que em algum momento terão de ser liberadas. Do total, o governo já empenhou 37,5 bilhões antes do período restritivo imposto pela lei eleitoral. Essa decisão, que afagou o Congresso, com o qual Lula convive de maneira errática, poupou deputados e senadores de darem uma cota maior de contribuição com o país nesse acerto das contas públicas, ao passo que diminuiu a capacidade de planejamento do Executivo e drenou os recursos discricionários de cada um dos ministérios. Com isso, a reserva de 54,8 bilhões de investimentos sobre o controle do governo federal previsto no orçamento deste ano, em razão da contenção nos gastos, vai encolher. Só na vitrine do lupetismo, o novo PAC vai cortar 4,5 bi. E o volume bilionário destinado a deputados e senadores, como se os parlamentares fossem centenas de ministérios com dotação orçamentária própria e pulverizada, preocupa. O instrumento das emendas parlamentares faz parte das regras democráticas, mas, quando fora de controle e usado sem qualquer transparência, tende a desequilibrar as relações de força entre os poderes, mas o Executivo tampouco pode atribuir-se um papel de vítima nesse jogo. Esse consórcio do governo com o Congresso, na liberação de emendas, desnuda como escolhas políticas atravancam o crescimento do país e expõe a falta de um projeto de nação que vá além do horizonte eleitoral e dos interesses paroquiais. Vou até continuar aqui. Mas veja só, falta um projeto de nação para esse país. Se gasta mal, não se sabe, o pouco que tem vai para besteira. E, assim, não é que os deputados são pessoas ruins, os senadores são pessoas ruins, e que ele não tem que mandar a sua emenda para ajudar a comprar umas viaturas para o batalhão do Estado, para, sei lá, construir uns postos de saúde, pavimentar umas ruas. Não é isso. Mas não dá para cada um ter um mini ministério. Não dá. Não funciona assim. Qual é a solução? Eu não tenho a solução. Eu não tenho a solução. Eu queria ter. Mas o que eu sei que precisa, isso para mim assim, é impossível. O Brasil não vai crescer enquanto não tiver um projeto mínimo que, independente do ciclo eleitoral, o Brasil tente se manter nesse projeto. Cara, tinha que ter uma convergência mínima. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Os petistas apoiam o Partido Democrata. A direita apoiando o Trump. Independente de Kamala Harris, Michelle Obama, Biden, quem quer que seja o candidato do Partido Democrata, e caso vença, independente de quem seja do Partido Republicano, o Trump, o Vance, o Mike Pence, o Vivek, o cara lá da Flórida, como é o nome dele? Esqueci o nome dele lá, o governador do Texas, o Abbott. Independente de quem vencer, lá nos Estados Unidos, existe uma certeza. O governo americano vai bater de frente com o país vermelho. Existe uma batalha comercial em andamento que envolve questões tarifárias, envolve patentes, envolve a tecnologia de ponta, né? A barreira tecnológica, semicondutores. Independente, esquerda ou direita, vai priorizar os Estados Unidos. Me diz, Brasil, qual é a política que a esquerda apoia pro bem do país? Não precisa nem concordar com a direita. Pro bem do país. Não, vai ajudar... Vamos botar assim, não, ajuda os mais pobres. Eu só consigo pensar, não, vai ajudar os mais pobres. Beleza. Tá bom, então e aí? Então vamos ajudar os mais pobres? Tá querendo ajudar como? Vai ajudar como? Vamos tentar construir alguma coisa assim, um plano, independente de direita ou esquerda, que entrar, trabalhar para realmente ajudar os mais pobres. Mas nem isso tem. O país sofre um apagão de... Você não faz a mínima ideia. Você não sabe, em termos de logística, para onde o país vai. Sai uma nota, eu podia ter colocado aqui em sequência. Eu acabei vendo, porque o Amazônia Azul, que é um perfil que está sempre falando de infraestrutura, ele postou, envolve o Porto de Santos, mostrando que o Brasil vem tendo perdas econômicas por causa das limitações do Porto de Santos, que é o maior, mas ele sozinho não pode dar conta de tudo.
Tem coisas que está atrasando, que podia chegar mais rápido, que podia ir embora, e o Brasil está perdendo dinheiro. Qual é o plano do Brasil para aumentar a sua capacidade? O Brasil quer ser um país exportador? Quer exportar petróleo? Gente, quando você exporta semicondutor, vem um monte, bilhões em um container. Quando tu vai exportar soja, milho, carne, tu já viu como é um navio de carne? Meu Deus do céu, né? Tem um que ainda leva o boi vivo. Navio gigantesco, é tipo um hotel. Assim, não é um negócio trivial. O espaço que ocupa é muito grande. Então você realmente tem que ter uma capacidade logística muito maior quando você vai levar commodity minérios, né? Minério. Também é uma situação totalmente diferente. Qual o plano do Brasil? Qual o plano do Brasil nessa área? Que é uma área fácil, assim, que a pessoa com pouca imaginação consegue entender mais ou menos o tamanho do problema. Qual é o plano? Não tem. Não tem. Qual é o plano da segurança pública? Não sequer se discute segurança pública. Não existe um plano. Não existe. Não existe. A gente está totalmente ilhado. Eu não sei se você pode discutir, por exemplo, porque eu acho que a questão da emenda ela é meio que ela individual, é ter todo um processo para você liberar a venda, mas às vezes tentar se rediscutir que, permitir que os deputados às vezes se unam. Não, essa aqui a gente vai construir uma grande obra, pegar os deputados do Sudeste, sei lá, tem uma obra que é de interesse do Sudeste, então, vou juntar deputado de direita do Rio, São Paulo, Minas, vamos trabalhar para construir isso daqui, junto os governadores, eu não sei. Eu tô falando pra vocês, o Brasil, sem um plano, ele não vai para lugar nenhum. Ele pode melhorar, porque pior do que tá com Lula, eu acho impossível. Só se entrar o Boulos como presidente do Brasil, né? O Boulos, ou, sei lá, Gleisi Hoffmann, talvez seja pior do que o Lula, o José Disseu, mas pior do que o Lula, tá pra nascer. Então, assim, se não roubar, sobra, como o Bolsonaro mesmo dizia. Mas pro Brasil alcançar o tamanho que ele merece ter, tem que ter um plano. Mas tem que ter um plano muito organizado. Essa questão orçamentária, ela é crucial. A direita não pode ficar mais... beleza, comenta isso na Olimpíada, dá aquela lacradinha em cima. Mas e no mais? Qual o próximo passo a ser dado? Aí veja aqui, o valor do petróleo. Pela primeira vez na história do Brasil, o petróleo vai assumir neste ano a liderança da pauta de exportações, com um montante de 50 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Essa novidade amplia os dilemas de um país que precisa realizar a transição energética definitiva para fontes limpas, superando os combustíveis fósseis. Balela. Ao mesmo tempo que o petróleo adquire substancial relevância comercial para o Brasil. Ao fim e ao cabo, não se pode ignorar que a demanda por petróleo no mundo continuará forte nos próximos anos e que o Brasil aparece em boa condição para participar ativamente desse mercado. Não fazê-lo seria rasgar dinheiro, que será necessário para financiar a caríssima transição energética. Caríssima, né? Quem vai pagar é o povo. Esses números demonstram que o país está vivendo um momento particularmente promissor no comércio mundial de petróleo e mesmo com o pré-sal dando os primeiros sinais que a fase de declínio das reservas se aproxima, a produção deve crescer em torno de 6% este ano e continuar com bons resultados até por volta de 2030, que não está longe. Daqui a 6 anos, já está se comentando hoje que daqui a 6 anos é esperado que comecem as dúvidas. Por isso, dúvida do quê? A produção começar a diminuir. Que o poço vai começar a secar. Por isso, adiar a decisão sobre explorar a nova fronteira da margem equatorial significa um enorme desperdício. Se não tem petróleo, vai ter que tirar de outro lugar. Não vai ter petróleo? Vai acabar? O petróleo sempre figurou entre os principais produtos de exportação do Brasil, mas nunca ocupou a primeira colocação, reservada às commodities agrícolas como a soja, que, após o recorde histórico do ano passado, deve recuar esse ano. A importância econômica e momento ímpar, interno e externo, pedem agilidade na tomada de decisão. Afinal, reservas estimadas em até 30 bilhões em barris esperam na margem equatorial. Isso daqui eu não vou comentar hoje, que eu quero comentar com calma, envolve a questão de aposta, a gente falou delas ontem, envolve ética e porta giratória, a pessoa que estava no governo e agora foi trabalhar em iniciativa privada. Mas por hoje ficamos ali. Já falou muito, até 1h05. A direita brasileira precisa
aprofundar o seu debate. O mundo está passando por um momento e o tempo do Brasil, uma hora ele acaba. Como o Estado está mostrando, uma hora a coisa acaba. Nada é para sempre. Tem a margem equatorial que o Lula e a Marina não deixam que o Brasil explore. Será que ele não podia ter uma união no Brasil em prol disso daí, para melhorar um pouco a vida do brasileiro, gerar emprego, ter investimento? O Brasil está entregue, gente. O Brasil está entregue. E eu pergunto para vocês, imagine, Bolsonaro teve 4 anos aí para adquirir experiência, deve ter aprendido muita coisa. Se Bolsonaro chegar hoje, será que ele tem um banco de reservas pronto? Não estou falando de deputado. Eu falo o seguinte, ministro, secretário, indicações para o judiciário. Será que tem um banco de reserva preparado para debater os grandes desafios que o Brasil enfrenta? Aí, o que é que vai acontecer? Bolsonaro, faça alguma coisa. Bolsonaro não fez. Bolsonaro não fez aquilo. Bolsonaro, você não resolveu aquilo ali. Bolsonaro, você não resolveu aquela outra coisa. Será que vai ser um homem só? Ou não é Bolsonaro? Vai lá, Bolsonaro elege, sei lá, Eduardo Bolsonaro como presidente. Eduardo, faça alguma coisa. Eduardo, resolve. Um homem só? Não tem ministro, não tem secretário? Assim, e qual é o plano? Qual é o plano que conecta todo mundo? Como é que a direita no legislativo vai trabalhar junto com o governo para avançar com esse plano? Precisamos trazer esse assunto cada vez mais para a discussão, começar a tratar desses assuntos, colocar eles na mesa, ir procurando, trazendo mais informações, nos capacitar. Eu estou aqui tentando fomentar alguns debates, sempre trazendo informaçãozinha nova. E não, tem coisa que a gente fala que vocês verem, né? Vem aparecendo na imprensa. Falta um projeto de país já é uma coisa que já está até batido, né? Mas eu acho que quando tudo era mato, estávamos nós. Se vocês, quem assiste vídeo de forma mais recorrente tem boa memória, tem muitos de vocês que tem boa memória. Você deve lembrar que eu falei o seguinte, gente. Eu não tenho um projeto de país. Mas a gente vai começar a debater isso. E daqui a uns 6 meses, vai aparecer algumas matérias na imprensa. E quando o pessoal olhar para a rede social, eles vão ver quem está discutindo isso. São aquelas pessoas ali, ou pelo menos. E esse assunto vai crescer. Isso foi mais ou menos em fevereiro do ano passado. Mal tinha começado o governo Lula. E ao longo do ano, o assunto começou e o assunto cresceu. Você parar para ver, vou até voltar aqui no vídeo. Aqui envolve a questão das bets, né? A questão da bet, Flávio Dino. E aqui também envolve a questão das bets. A gente comentou sobre isso ontem. Eu já citei aqui bets hoje, né? Mesmo quando eu entro na matéria. E a gente deve falar amanhã. Então, assim, tem algumas coisas que eu aprendi desde lá de trás que não adianta você falar um dia e ficar por isso mesmo. Você tem que falar. Aí você repete, vai repetindo e fala. Aí daqui a uns 4 meses, de tanto que se fala, o assunto começa a aparecer nas redes sociais, na imprensa, e vai crescendo. Por quê? Porque a constância. Você bate, insiste, repete. Por que a imprensa conseguiu desumanizar Bolsonaro? Porque a imprensa soltou uma matéria de como Bolsonaro era vilão? Não. Porque desumanizou Bolsonaro todos os dias. Todos os dias desumanizando Bolsonaro. Aí deu no que deu. Então, assim, tem outra coisa pra você fazer, né? Tem que pegar também alguns assuntos e repete, e traz. Quando passa muito tempo sem comentar sobre o assunto, eu gosto de trazer ele de volta. Fala, peraí, então tem pouco que tá falando sobre os impactos da agenda verde no Brasil. A gente comentou ontem, vamos trazer, vamos relembrar. Peraí, são noites ali do mês de julho, que já estava no Atlas, mas peraí, vamos trazer. Não pode deixar esse assunto para trás. Né? Tem a pauta do dia, Maduro, Lula no Chile, mas vamos voltar. Não vamos esquecer de outras coisas. Sempre tento manter esse pé no fluxo da história. Mas enfim. Se gosta do meu trabalhinho, quiser mandar um pouco mais, pode estar no canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde estamos registrando tudo. O que você achar interessante, volte, bate uma foto, bate um print, mande pro seu amigo. Já não acompanha a política. E volte amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!